Eu acho que vocês já perceberam que a gente tem falado muito aqui sobre o autoconhecimento esses últimos dias, nessas últimas semanas. Primeira semana anterior a gente falou um pouquinho sobre descobrir quem nós somos. Semana passada a gente falou sobre as nossas, né, sobre a nossa personalidade, as teorias da personalidade, um teste que é muito bacana para você construir ali um tijolinho do que é o autoconhecimento. Então, nos próximos vídeos das próximas semanas, eu também quero tratar um pouco desse assunto e pegar outras partes que também, somando, fazem parte da construção do nosso autoconhecimento. Porque autoconhecimento não vem do dia para a noite, não é tão simples assim, mas é totalmente possível. E ajuda em diversas coisas, muda toda a rota da nossa vida quando a gente se conhece. Como, se vocês assistiram os vídeos anteriores, eu falei uma frase de uma psicóloga muito querida que é: não dá para amar quem a gente não conhece. Você pode até falar, mas eu me apaixonei por tal pessoa, eu gostei e tal, mas amar, gente, exige você estar ali, você conhecer, você passar tempo com aquela pessoa. E da mesma forma somos nós conosco mesmo, né? Então eu preciso pensar mais em mim, eu preciso estar mais tempo comigo, olhar para mim, olhar para dentro de mim, olhar para minha história. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre como a nossa história traz pistas de quem nós somos, né? É uma outra parte da construção do nosso autoconhecimento e eu quero dividir isso com vocês. E como eu falei antes, a base para a gente construir uma autoestima boa, saudável, para a gente se olhar com o valor que a gente merece, tem muito a ver com o nosso autoconhecimento, porque quando eu me conheço, eu enxergo um valor em quem eu sou, eu enxergo o valor no que eu faço. E para isso, eu preciso construir passo a passo, dia após dia, outras coisas, né, trabalhar ali algumas questões que talvez no dia a dia a gente não se interesse tanto e nem perceba o quanto elas são importantes. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Então, por exemplo, a terapia ela é extremamente importante para o autoconhecimento. O psicoterapeuta ele te ajuda demais nessa jornada. Mas existem algumas pessoas que elas não têm o interesse de fazer uma terapia, elas nunca leem um livro que ajuda no desenvolvimento pessoal, elas não buscam se analisar, elas não buscam pensar refletir sobre os seus comportamentos, sobre os seus pensamentos, sobre como ela tem caminhado na vida dela. Isso de alguma forma pode afetar os relacionamentos, né, a inteligência emocional das pessoas, como ela lida com as situações ao redor dela. Então, assim, é impossível desenvolver tantas coisas ao longo da nossa vida sem se conhecer. Às vezes a gente até vai levando, vai empurrando, mas a gente não consegue ser plenamente satisfeito naquilo que a gente precisa fazer ou quer muito fazer por conta disso, por falta dessa falta de autoconhecimento. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como a nossa história traz pistas de quem nós somos. Como a nossa história ela mostra e traz muitos indícios de como nós somos hoje. A gente traz muitas bagagens da nossa infância, coisas que a gente já viveu, qualidades, defeitos, dificuldades, facilidades, valores, tudo isso a gente traz da nossa infância, tudo isso a gente aprendeu com os nossos pais quando a gente era criança. Então, às vezes algo que acontece hoje na sua vida adulta tem uma explicação na sua história, lá na sua infância. E isso eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, Você olha, eu quero te convidar a olhar para a sua história, a olhar para você, a parar por um minuto. Eu sei que tem muita coisa para se pensar, muita correria, muita coisa para organizar na sua mente, mas para um pouco e pensa sobre você. Olha para a sua história com carinho, olha para a sua história de uma forma diferente, como você nunca olhou ainda, E hoje eu vou te convidar a fazer um exercício comigo. Eu sei que eu não pedi antes para você trazer papel e caneta, então você pode dar um pause aí no vídeo e buscar esse papel e essa caneta. Se não, assiste o vídeo todo, depois volta e retoma. Mas eu quero fazer algumas perguntas para vocês aqui, eu quero que vocês coloquem no papel e respondam isso, vai ser extremamente importante para vocês. E refletirem sobre essas perguntas, porque são perguntas profundas, são perguntas que vão gerar um tipo de reflexão aí, alguns questionamentos sobre a sua história, sobre você. Tá bom? Então eu vou falar aqui agora, eu vou falar e depois eu vou deixar aqui no vídeo escrita também para vocês poderem anotar. A primeira pergunta é: quais foram as situações boas e felizes que eu passei que moldaram quem eu sou e fizeram a diferença na minha história? Aí você pode pensar: não tive nada de bom na minha vida, minha vida foi uma droga, só tive coisas ruins, sofri muito na minha infância. Tudo bem, mas existiram algumas coisas boas sim.
Se você está aqui hoje é porque de alguma forma teve alguém que cuidou de você, mesmo com suas falhas, alguém cuidou de você para você estar aqui hoje. Então, existiram sim, mesmo que pequenas, coisas boas dentro da sua história. Então, eu queria que você voltasse lá, pensasse sobre essas coisas boas e escrevesse, e o quanto essas coisas boas, elas moldaram quem você é hoje, tá bom? Segunda, o que essas coisas me ensinaram? Então, coloca lá também. O que essas coisas criaram em mim, a terceira pergunta. Então, escreve isso, pensa, eu sei que pode levar um tempo, mas faz, tá bom? E também a mesma coisa para situações difíceis, porque todo mundo na vida passou por um momento de superação, um momento de desafio, de aprender algo, às vezes não recebeu tudo aquilo que precisava na infância, eu vou falar disso num outro vídeo, mas o que eu aprendi com essas situações? A mesma coisa, escreve lá, o que eu aprendi com essas situações ruins, essas situações que não foram nada legais, que eu não gostei, que eu nem gosto de lembrar. E o que tudo isso que eu passei me faz diferente de todas as outras pessoas. Aí você fala, mas como assim diferente de todas as outras pessoas? É aquele lance do ser único, né? O microfone afundando aqui. Então, cada um é único. Eu acho que é claro que a gente não tem que se achar melhor do que ninguém, mas eu acredito sim que nós somos únicos, que nós temos uma história diferente dos outros. Cada um tem uma história, a verdade é essa. Eu posso ter uma história parecida com a sua, mas ela nunca vai ser totalmente igual. Existem coisas que eu vivi que vão ser totalmente diferentes e só eu sei como foi viver isso. Só você sabe como foi viver isso. Então sim, a nossa história é única do nosso jeito, porque só a gente viveu isso. Então, é também para a gente trabalhar, talvez, os julgamentos, né? De querer julgar a vida do outro ou a nossa própria vida baseado em coisas que a gente só acha. Então, existem coisas sim que te fazem diferente das pessoas. Então, olha para sua história, eu vou repetir, olha para sua história com mais carinho, com mais cuidado, reflete, sai dessa postura de vitimismo, de tipo, ó céus, a vida, eu só sofri a vida inteira. Como eu falei, teve coisas boas também que você viveu. Então é um exercício, um desafio você parar e olhar para essas coisas boas também, porque elas estão aí. Mas você precisa cavar um pouco mais aí para descobrir o ouro que tem aí dentro, tá bom? Você não é vítima da sua história, você não é vítima da sua história de vida. Você pode sim se reerguer e construir algo novo, né? Talvez o que tenha acontecido com você não foi fácil e eu não tô aqui para tirar isso de, né, tipo assim, não, nada a ver o que você viveu, supera, não é assim. Eu sei que existe um processo pra gente ser curado em algumas situações. Mas enquanto a gente ficar parado e não tomar as decisões de se ajudar ou de procurar ajuda para mudar isso, as coisas vão continuar do jeito que estão. E aí não dá pra gente reclamar, entende? Não dá pra gente reclamar que a vida é triste, é sofrida, se a gente também não fez nada para mudar. Porque assim, você pode não ter sido responsável pelo que te aconteceu. Você era uma criança, indefesa, você não tinha como se defender daquilo que aconteceu com você, mas hoje você é adulta, você é adulto, você tem a capacidade de mudar a sua história, de escrever uma nova história. Então, é uma responsabilidade que você vai ter que abraçar para você e ser protagonista da sua história. Não tem se falado tanto em ser protagonista da própria história? Então, seja. Não só fale, seja. Entendeu? Eu sei que é difícil, mas é possível. Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa assumir esse controle, sabe? E aí, mais uma vez, você pode falar, você não sabe o que eu passei, a minha vida foi extremamente difícil. Realmente, eu não sei o que você passou. Porque você que passou, porque a experiência é sua. E de fato, eu não posso simplesmente aqui falar que eu sei o que você viveu, porque a história é sua, só você sabe o que você passou. Entende? Mas só você pode mudar isso. Só você pode escrever uma nova história. E eu quero te convidar hoje a responder essas perguntas, a refletir sobre a sua vida, a tomar o volante da sua própria história e escrever. O que passou, infelizmente passou. Já aconteceu, a gente não consegue voltar atrás, mas a gente consegue fazer a partir daqui. A gente consegue tomar decisões, fazer escolhas assertivas a partir de hoje. E eu te convido a fazer isso. Então, pega seu caderno, sua caneta, escreve as perguntas, responde. Uma coisa só para você, não precisa mostrar para todo mundo, mas reflete sobre cada pergunta dessa e escreve. Tem coisas ali, tem muita coisa boa aí para ser colocada para fora dentro de você, entende? Então, eu posso aqui e fora daqui te ajudar nos próximos passos, mas quem tem que dar esse passo é você primeiro.
tá bom? Então, olha para sua história como uma nova possibilidade de ser diferente, de fazer tudo novo de novo. É possível, tá bom? Então, enxerga isso e faça os exercícios que vai ser muito bom para você, tá bom? Espero ter ajudado e é isso, gente. Obrigada.